Se hoje você ainda é adolescente ou jovem e tem ali entre 16 a 25 anos, ainda é alguém que está começando agora a trabalhar ou tem poucos anos de experiência. Bom, eu coloquei 16 anos pois é mais ou menos a idade em que as pessoas começam a trabalhar. Seja de menor aprendiz, seja autônomo ou começando de alguma forma a ter uma fonte de renda e tendo que lidar com dinheiro. Se você, assim como eu, está nessa faixa entre 16 a 25 anos, já deve estar praticando o princípio básico da educação financeira, de nunca gastar tudo que ganhar e já procurar formar a reserva de emergência pelo menos. Bom, isso não serve apenas para essa faixa de idade, mas para todos. Mas se hoje você se encontra nessa faixa etária e já começar a praticar educação financeira, vai ser excelente, pois terá o tempo a seu favor. Assim, os juros compostos farão um grande efeito no longo prazo. Eu vou falar melhor sobre isso no decorrer do vídeo. Mas estatisticamente falando, um jovem de 16 a 25 anos ainda ganha pouco e não tem uma qualificação no mercado de trabalho. Ainda está se qualificando, investindo em estudos, fazendo faculdade e estágio, ou investindo tempo em algum negócio, ou também pode estar trabalhando nos dias de semana e final de semana fazendo extra como freelancer, ou até mesmo pode estar estudando para um concurso enquanto trabalha em algum emprego 8 horas por dia. Bom, mas em média, nessa faixa de idade, se recebe menos de 2 salários mínimos. Isso falando de forma geral, e estatisticamente. Então, se você tem um ano dos seus gastos mensais investidos, já está à frente da esmagadora maioria das pessoas da sua idade. Por exemplo, se você gasta mensalmente R$ 1.500, poupa 300 e chegar à marca de R$ 18.000, já significa ter o equivalente a um ano dos seus gastos mensais. Ou até mesmo se você mora com seus pais e tem gastos mais baixos, de por exemplo R$ 1.000 por mês, ter R$ 12.000 já significa ter um ano dos seus gastos mensais. Bom, você entendeu. Eu vou usar como parâmetro os gastos mensais porque cada um tem uma realidade, beleza? Para a realidade de alguém que ganha uma renda alta de R$ 50.000 por mês e gasta 35 mil, é completamente diferente de alguém que ganha 3 mil e gasta 2 mil, entende? Então o cálculo nesse vídeo será com base no quanto tem investido em relação aos gastos. Então tá, agora você pode estar pensando, mas aonde eu iria deixar esse dinheiro de um ano dos meus gastos mensais? E aí que tá. Se você já assistiu alguns vídeos aqui do canal, já deve ter vídeos sobre reserva de emergência. E devemos ter de no mínimo 6 meses dos gastos mensais em renda fixa e em uma aplicação que podemos resgatar quando precisar. Eu vou até deixar o vídeo que fala melhor sobre isso aqui em cima, beleza? Assim, você pode focar em primeiro lugar em formar a reserva de emergência de pelo menos 6 meses e depois já focar em investir para o longo prazo, pensando na aposentadoria. Esse é o principal motivo para se investir. E um dos fatores determinantes para você chegar no objetivo de ter dinheiro suficiente para aposentar é justamente o tamanho da diferença entre os seus ganhos e os seus gastos. Porque se você passa a ganhar mais e consegue investir mais, mantendo os custos baixos, além de investir mais, conseguirá se aposentar mais rápido com investimentos do que alguém que tem os custos mais altos e consegue investir menos que você. Bom, se você ainda não entendeu, você vai entender melhor o que estou falando no decorrer desse vídeo. Mas o que quero que você entenda nesse primeiro momento é que se você está iniciando agora na educação financeira, comece pela reserva de emergência e depois de ter pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais, e depois de completar a reserva de emergência, já pode começar a diversificar os investimentos pensando no longo prazo, seja em investimentos de renda fixa, seja em fundos imobiliários e também ações. Inclusive, se você tem dúvidas sobre cada tipo de investimento e sobre como funciona, estou fazendo uma série de vídeos explicando sobre cada tipo, beleza? Vou deixar aqui em cima. E agora, entrando para a faixa etária dos 26 a 34 anos, já é um momento da vida que a pessoa está um pouco mais encaminhada no mercado de trabalho ou no próprio negócio, tendendo a ter uma renda maior em comparação a quando tinha apenas 20 anos. Muitas vezes pode até ter mais de uma fonte de renda. É claro, isso tudo considerando que investiu nos estudos e também procurou se desenvolver de alguma forma quando estava na faixa dos 16 aos 25. Eu sei que cada um tem uma realidade e às vezes apenas depois dos 30 que você começou a ver sobre educação financeira. Mas lembre-se, nunca é tarde. Muitos vídeos que vi por aí usam um cálculo para saber quanto deve ter poupado de acordo com a idade, de pegar a renda anual, depois multiplicar pela idade e dividir por 10. Por exemplo, uma pessoa com 25 anos que ganha R$ 1.500 por mês deveria ter investido, de acordo com esses cálculos, R$ 45 mil. Veja que por cálculos como esses, não conseguimos retratar a realidade. Como que alguém que ganha R$ 1.500 por mês
teria 45 mil aos 25 anos de idade. Por isso que separei por fase da vida e estatisticamente. Por isso é sempre importante procurar ganhar mais e se desenvolver de alguma forma, e não ficar sempre estagnado em um emprego que paga apenas um salário mínimo.